Olá, vinhofóricos, tudo bem? Um feliz 2020, um feliz ano novo a todos, cheio de saúde, de paz e de bons vinhos. E hoje recomeçamos as nossas atividades a todo vapor, com assunto de utilidade pública. Como eu conservo meu vinho depois de aberto. Acompanhem nosso vídeo. Queria dedicar esse vídeo à minha amiga Ingrid Bezerra, que me pediu esse vídeo, fez, poxa, Lívia, faz um vídeo aí para as pessoas que tomam vinho sozinhas, como é que elas podem fazer com o restante do vinho. Ingrid, grande beijo. Gente, nesse assunto eu tive que virar um especialista, porque o meu marido, ele não bebe vinho, infelizmente. Então, quando nós saímos para jantar, eu peço vinho e peço em garrafa completa. Por que eu não peço meia garrafa? Porque sai um custo-benefício muito melhor, mesmo que você vá tomar sozinho, pedir uma garrafa completa. Então, às vezes, na mesma carta do restaurante, você tem, tipo, uma garrafa completa do mesmo vinho custando, vamos lá, 80 e a meia garrafa custando 50 reais. Então, vale muito a pena você comprar uma garrafa completa. E, além do mais, os títulos mais interessantes, a maior variedade é apresentada em garrafa completa e não em meia garrafa. Então, na carta do restaurante, você tem, tipo, 25 vinhos em garrafa completa, 25 opções, e você tem apenas 4 opções de meia garrafa. Então é muito mais vantagem você comprar a garrafa completa. Então, quando você deixa o resto do vinho, o que é que acontece depois disso? Por quanto tempo você pode guardar? Onde guardar? Como guardar? Vamos descobrir algumas estratégias. Então, qual vai ser o nosso principal objetivo ao guardar o nosso vinho? Evitar o contato com o oxigênio, contato demasiado com o oxigênio, que vai deteriorar, vai estragar o nosso vinho e preservar esses sabores, preservar a vivacidade do nosso vinho por mais tempo. Então, alguns fatores eles vão determinar se aquele vinho vai suportar mais ou menos tempo guardado. Então, são basicamente 4. O primeiro deles é a quantidade de tanino, que ele está presente predominantemente em vinhos tintos e em pequena quantidade em alguns vinhos brancos. Então, um vinho tinto ele vai durar muito mais tempo guardado do que um vinho branco, cerca de 3 a 4 dias em geladeira. O segundo fator é a questão da acidez. Então, por exemplo, um vinho branco à base de Sauvignon Blanc, que é muito mais ácido que um Chardonnay, por exemplo, ele vai durar mais tempo em geladeira, né? Cerca de 2 a 3 dias a longevidade de um vinho branco guardado. A mesma coisa vale para os rosés. O terceiro fator é a quantidade de açúcar. Então você tem, por exemplo, aqueles vinhos fortificados, como por exemplo o Jerez, o Porto, sobretudo o Porto Tawny, que é aquele vinho que fica 10, 20 anos envelhecendo em barrica de carvalho, que eles podem durar até 15 a 20 dias em geladeira, guardadinhos com a rolha original. Os vinhos de colheita tardia, que também tem um pouco mais de açúcar, podem durar até 8 dias em geladeira. E, por fim, o quarto fator é a quantidade de álcool. Então, quanto mais alcoólico aquele vinho, mais tempo ele vai durar em geladeira. Então, por exemplo, um vinho que tem 14% de álcool, ele vai suportar mais tempo do que um vinho que tem, por exemplo, 12%. Então, existem várias maneiras de você guardar o seu vinho depois de aberto. Tem várias maneiras de fazer Neston. Tô só esperando o dinheiro da publicidade do Neston, que já é a segunda vez que aparece aqui no nosso canal, mas eu não recebi ainda, tá? Então, a primeira maneira, que é a mais simples, é você trazer o vinho com a rolinha original e guardar em geladeira. Se você não tem a rolinha original, você pode usar uma tampa para vinhos tranquilos, que é essa daqui. Esse é um dos modelos, tá, gente? E você vai manter ele em pé na geladeira. Se possível, não deixe na porta da geladeira por conta do abre e fecha da geladeira, que vai mexer bastante com aquele vinho e vai aumentar ainda mais o contato daquele vinho com o oxigênio. Então, tente deixar em pé na geladeira. Algumas pessoas dizem que se você tem uma adega, a melhor maneira é você guardar dentro da adega, mas eu não concordo. Por quê? Primeiro que você na adega vai deixar o seu vinho deitado. Então, se você tem, por exemplo, essa superfície do líquido, aqui você tem um contato com o oxigênio só na superfície. Se você faz assim, você está aumentando o contato do líquido com o oxigênio, deixando ele deitado. Sem falar que você está penalizando aqueles outros vinhos que estão na tua adega, porque você fica abrindo e fechando para tomar aquele vinho que já está aberto e a temperatura dentro da sua adega fica flutuando. Então, aqueles vinhos que estão lá guardados, eles vão sofrer essa flutuação de temperatura. Então, não concordo em guardar esse vinho na adega. Então, acho que guardar na geladeira ainda é uma solução simples e que funciona. Então,
Como já falamos anteriormente, vou só resumir. Você pode guardar dessa maneira vinhos tintos por 3 a 4 dias, brancos e rosés entre 2 e 3 dias, vinhos doces fortificados como Porto, vinho da Madeira e Jerez entre 15 a 20 dias, vinhos de sobremesa ou colheita tardia até 8 dias. E você pode guardar também espumantes, mas aí a tampa do espumante ela já vai ser diferente. Ela vai ser uma tampa especial para espumante, que é essa daqui. Então, aqui você conecta na garrafa e aqui você prende no gargalo. Então, realmente tem que ser essa tampa especial para suportar a pressão do gás. Recentemente eu testei essa daqui no Réveillon e o meu espumante ele durou 2 dias perfeito, parecia que tinha aberto naquela hora. Essa tampa aqui eu não lembro da marca, eu comprei na Tok Stock, foi R$39 e funciona bem, tá, gente? Uma segunda solução que eu gosto bastante, é uma das que eu mais utilizo, uma vez que eu falei pra vocês que quando eu vou ao restaurante eu bebo meia garrafa e trago o restante pra casa, é colocar o resto do teu vinho numa garrafa menor. Então você tem garrafinhas, por exemplo, como essas, que é uma meia garrafa, ela cabe 375 ml e tem uma tampinha de rosca. Então o que é que você vai fazer? Você vai trazer o teu vinho, você vai transferir da garrafa original para essa garrafa e vai encher até o fim. E com isso você vai reduzir a superfície de contato do teu líquido com o oxigênio. Então você tem essa capacidade de 375 ml, que é meia garrafa, e tem uma menor ainda, que são as garrafas Baby, que cabe 186 ml. Eu sempre tenho uma de cada em minha geladeira. É uma solução que funciona bastante. Eu já cheguei a deixar vinhos tintos aqui por 8 dias e quando eu abri eles estavam perfeitos para consumo. Então funciona muito bem. Então uma outra solução que funciona bastante bem e eu utilizo muito são os sistemas de preservação do vinho a vácuo. O que é isso? É basicamente uma bombinha como essa, que faz vácuo, e uma rolinha de borracha que você vai encaixar no gargalo da sua garrafa. Então como é que funciona? Você vai pegar o teu vinho, esse aqui eu comecei a tomar essa semana, ele tá pela metade. Então você vai encaixar essa rolinha de borracha aqui no teu gargalo e vai pegar a tua bombinha para fazer vácuo. O que é que isso faz? Ele vai tirar o oxigênio da garrafa e com isso ele vai permitir que o teu vinho dure um pouco mais guardado. Então, você vai encaixar a bomba aqui na rolinha de borracha e vai tirar o oxigênio para fazer o vácuo. Perceba que ele faz um barulhinho, ó. Isso significa que o vácuo já está suficiente, que você pode parar de bombear. Então, quando você quiser tomar o teu vinho, é só afastar um pouquinho aqui, ó. E ele vai liberar o vácuo e tá prontinho o teu vinho para beber. Então, hoje no mercado você tem vários sistemas de preservação do vinho a vácuo, mas na minha opinião, o que funciona muito bem, foi o que mais deu certo para mim, foi esse aqui, que é o Vacuvan. Esse aqui eu comprei nos Estados Unidos por $9, mas aqui no Brasil você tem algumas lojas que vendem por cerca de 55, 60 reais. Então eu acho que vale muito a pena. Inclusive esse barulhinho, só ele tem. Assim, raramente você encontra isso em outras rolhas de borracha. E eu acho que ele funciona muito bem, foi o que melhor funcionou pra mim. Então quando você utiliza esses sistemas a vácuo, na minha experiência pessoal, o vinho vai durar muito mais tempo do que ele duraria na geladeira com a rolha original ou com uma tampa de vinho tranquilo como essa. Então você pode aumentar ainda mais a longevidade do teu vinho guardado em cerca de 3 dias para vinhos tintos, mais 3 dias, e mais 2 dias para vinho branco. Então, só uma pequena observação aqui, quando você compra o Vacuvan, ele vem com apenas uma rolinha de borracha. Então, se você fica com mais de uma garrafa aberta na geladeira, como eu, uma de branco, outra de tinto, você pode comprar as rolhas avulsas assim, ó, que são os Vacuum Stoppers. Esse conjuntinho ele custou cerca de R$32 aqui no Recife. E tem ainda os que são um pouco menos conhecidos, que são os sistemas de preservação do vinho à base de gás argônio. Um deles se chama Wine Save. Então, o Wine Save é uma cápsula que tem argônio e você vai inserir esse gás argônio através de uma cânula dentro da tua garrafa. Então, ela vai substituir o oxigênio pelo gás argônio, que é mais pesado. E esse gás argônio ele vai formar uma camada protetora entre o líquido, entre o vinho e o ambiente externo. E ele também vai dar um pouco mais de longevidade para o teu vinho. Eu nunca testei essa ferramenta, eu não tenho o Wine Save, mas eu já li em alguns blogs que ele funciona por até 1 mês depois que você abre. Se você colocou o gás argônio e deixou lá o teu vinho guardado na geladeira, ele pode durar por bastante tempo.
E por fim, um outro sistema de preservação do vinho à base de gás argônio é esse daqui, que se chama Coravin. Gente, eu sou tão fã desse sistema de preservação que eu vou dedicar um vídeo só para ele. Então, no próximo vídeo eu vou te ensinar como esse sistema funciona e as coisas que ele te permite fazer, locais onde você pode comprar e etc. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, de dar o seu joinha, compartilhar com seus amigos que também tomam vinho sozinhos, querem saber como preservar o vinho. Se inscreva também aqui no nosso canal e ative as notificações para ficar sempre ligadinho em nossas novidades. Visitem também o nosso Instagram, chamado Vinhoforia, também é o mesmo nome. E essa semana nós estamos falando sobre as regiões vinícolas da França. Então, se você se interessa pelo assunto, fique ligadinho nos nossos próximos posts. Gente, um lindo dia para vocês e até a próxima semana. Eu vou me despedir aqui com o meu vinho do 7º dia. Vou ver se ficou bom. Saúde!